Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós iremos aí continuar estudando o movimento harmônico simples e eu vou apresentar aqui para vocês as funções horárias do movimento harmônico simples, beleza? Então vamos lá pessoal, acompanhem comigo. Então vamos começar trazendo a definição do movimento harmônico simples. Então tá aí a definição do que o movimento harmônico simples estuda. Tá? Então, movimento harmônico simples é todo movimento retilíneo e oscilatório em uma abscissa x, que nós vamos chamar de elongação, que varia com o tempo. Tá? Dentro do movimento harmônico simples, nós construímos aí algumas funções importantes, que é a função horária da elongação, função horária da velocidade e função horária da aceleração. Nós vamos descrever cada uma dessas funções. Só que para começar aqui, pessoal, nós vamos analisar o movimento harmônico simples dentro de um sistema massa-mola, beleza? Então nós vamos colocar aqui um corpo para oscilar a partir de uma posição de equilíbrio, beleza? Então vou definir aqui esse ponto como sendo a posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio aqui no meu sistema massa-mola? Então eu vou ter uma mola e na posição de equilíbrio, o meu sistema, né, a força elástica é zero porque a mola está na condição relaxada, né? Ela nem está esticada nem está comprimida, beleza? Então nós começamos aqui trabalhando pela posição de equilíbrio. Bem, a partir da posição de equilíbrio, eu vou pegar o meu sistema massa-mola e vou esticá-lo. Vou levar a minha mola a partir da posição de equilíbrio para uma nova posição que eu vou defini-la bem aqui. Está aqui a nova posição em que a minha mola se encontra. Então essa mola agora já não está mais relaxada. Ela foi esticada até este ponto. E vamos dizer aqui que eu estiquei essa mola até o ponto máximo possível, tá? Então essa distância que eu estou levando aqui da posição de equilíbrio até esse ponto máximo, eu fiz a elongação máxima. E essa elongação máxima vai resultar na amplitude do meu movimento, tá certo? Então temos aí a amplitude. Quando eu solto o meu bloquinho, imaginando que eu tenho a força sendo aplicada para deslocar ele da posição de equilíbrio até essa posição de elongação máxima, que é a minha amplitude. Quando eu solto o bloquinho, a tendência dele é tentar retornar para a posição de equilíbrio. Tá? Ele vai tentar ir para a esquerda para ficar aqui na posição de equilíbrio. Mas como o nosso sistema não tem atrito, não tem nenhuma forma de dissipação de energia, ele por inércia vai passar da posição de equilíbrio e vai oscilar. E vai começar a oscilar, né? A partir dessa posição de equilíbrio. Então, soltei, ele tenta voltar à posição de equilíbrio, porém, ele acaba passando dessa posição de equilíbrio e comprime a minha mola. Agora, nesse segundo momento aqui, a compressão na minha mola ocorre e faz com que o meu sistema pare. Essa distância aqui é a amplitude. Nesse caso, esta amplitude aqui vai ter o sinal negativo, tá?
Só por questão de orientação, estou tomando para a direita como sendo positivo, beleza? E aí esse sistema vai ficar oscilando, né? Quando a mola parar o meu bloquinho aqui, ela vai empurrar ele de volta para a posição de equilíbrio. Aí o sistema vai ficar oscilando aqui em torno desse ponto de equilíbrio, indo para a esquerda, ora indo para a direita. Isso então vai caracterizar o meu movimento harmônico simples. E esse sistema que nós temos aqui é o sistema que nós chamamos de massa-mola. Isso aí é um oscilador harmônico, beleza? Para descrever melhor esse meu oscilador harmônico, eu vou precisar então de algumas funções. A primeira função que nós vamos trabalhar aqui é a função horária da elongação no MHS. Como é que nós descrevemos a posição do meu bloco, né? Quando ele está, por exemplo, neste ponto aqui, ó. Como é que eu determino essa posição aqui? Ou quando ele está nessa posição aqui, como é que eu determino como é que ele, qual é o tempo que ele demora ali para chegar nessa posição aí, x. Então nós temos uma função onde x é esta elongação, que é o quanto minha mola estica ou comprime a partir da sua posição de equilíbrio. E nós podemos escrever aqui que a elongação da mola x é igual a amplitude A, que vai multiplicar pelo cosseno de ômega vezes T mais φ0. Essa é a expressão que vai permitir com que a gente determine qual é a posição do meu sistema, né, do meu sistema massa-mola, para qualquer intervalo de tempo, certo? Nesta expressão, ali dentro do argumento do cosseno, nós temos o ângulo φ, tá? Isso aqui nada mais é do que a fase inicial, é onde o movimento começa, e essa fase inicial, que é o ângulo onde o movimento começa, vai ser medido em radianos, tá certo? Nós vamos utilizar o movimento circular uniforme para explicar o movimento harmônico simples, beleza? Então nós vamos utilizar as ferramentas que já aprendemos no estudo do movimento circular uniforme. Então esse φ é a fase inicial. Outra grandeza que aparece no argumento do seno é o ômega. O ômega aqui representa a pulsação do MHS. A unidade de medida para essa pulsação é o radiano por segundo, tá? E essa pulsação, ela é obtida a partir das seguintes expressões. A pulsação, que é a frequência angular que nós chamamos, pode ser obtida fazendo a razão 2π sobre o período, tá? Lembrando que o período é um intervalo de tempo para que eu tenha um ciclo completo, tá? Uma oscilação completa, que seria o meu bloco sai aqui da amplitude A, vai até menos A e volta para A. Isso é uma oscilação completa, tá? Outra forma de escrever essa pulsação é 2π vezes a frequência, uma vez que a frequência é o inverso do período, beleza? Então, isso aqui é outra ferramenta importante que nós precisamos conhecer. Na expressão, nós temos o A. O A nada mais é do que a amplitude é o ponto de elongação máxima, tá certo?
E para você determinar a elongação máxima, então, o x ele vai ser máximo quando o cosseno de ômega t mais fase inicial assumir o valor mais ou menos 1. Tá? Aí, dessa forma, a partir da função dada, nós podemos escrever que o x máximo é igual a amplitude A. Então, isso aqui é uma resposta da função trigonométrica. Nem só de posição, né? No caso da elongação, ela representa uma posição dentro da oscilação do movimento harmônico simples. Vai viver a descrição desse movimento. Então, nós temos que descrever também a sua velocidade e a sua aceleração. Então, o segundo passo é descrever a velocidade. Então, vamos aí descrever agora a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, ela é uma função do tipo v igual a menos ômega vezes a vezes seno de ômega t mais fase inicial. Então, para que eu consiga determinar a velocidade do meu oscilador, eu vou utilizar essa função. Beleza? Todos os elementos aqui, nós acabamos de ver, o ômega é a pulsação do MHS, né, a frequência do movimento harmônico simples, o A é a amplitude, e φ0 é a fase inicial do meu movimento, né? É onde o meu movimento vai começar. Beleza? Uma coisa interpretativa em relação à função horária da velocidade, e muito importante, é saber os pontos onde eu tenho a maior velocidade e a menor velocidade. Vamos definir aqui um ponto para a posição de equilíbrio, tá certo? E vamos pegar inicialmente o meu sistema que tenha passado ali da posição de equilíbrio. Tá aqui a minha mola, então ela está esticada. Aqui nós temos essa distância na posição de equilíbrio até esse ponto onde o meu bloquinho se encontra é a amplitude, é a posição de elongação máxima. O que acontece aqui, né? Vamos pegar aqui a mola. Nesse ponto onde o meu bloco está na amplitude, né? Ou seja, minha elongação máxima, nesse ponto a velocidade do bloquinho ela é nula. Tá? Vamos imaginar aqui que o sistema está oscilando em torno da posição de equilíbrio aqui, ó, indo para a esquerda, indo para a direita, tá? Indo e vindo. Quando ele passa da posição de equilíbrio, a força elástica da mola começa a frear o bloquinho. Começa a frear, 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 até alcançar a elongação máxima, né? Que é a amplitude. Aí ele vai parar e inverte o movimento. Então, nessa posição, a velocidade é nula. Em um segundo momento, o meu bloquinho ele vai estar passando pela posição de equilíbrio. Está aqui a posição de equilíbrio e ele está passando bem aqui nessa posição. A minha mola, nessa situação, ela nem está esticada
nem está comprimida. Ela está numa situação de relaxamento. Tá certo? E aí, quando o meu bloquinho passa pela posição de equilíbrio, isso aqui implica que a velocidade naquele ponto é máxima. Por que a velocidade é máxima? Porque na posição de equilíbrio, a força elástica, nesse ponto aqui, a força elástica é zero. Beleza? Então, é o momento onde o meu bloco vai alcançar a maior velocidade possível. Então, a velocidade máxima vai ocorrer na posição de equilíbrio. O bloquinho vai passar da posição de equilíbrio. E aí a minha mola vai começar a frear ele. Então, vamos desenhar aqui o bloquinho. Nessa situação aqui, ó, a minha mola ela vai estar bem comprimida. Origem aqui. E nós vamos ter a elongação menos A nessa situação. Aqui em menos A ocorre a mesma coisa que em mais A. Tá? Na amplitude positiva e negativa, a velocidade vai ser nula. Beleza? E, portanto, de acordo com a função horária da velocidade, a minha velocidade ela será máxima quando o seno de ômega t mais φ0 assumir valor mais ou menos 1. Tá certo? Aí minha velocidade será máxima, que é quando a função seno atinge o máximo e o mínimo dentro da função. Beleza? Que é na posição ali de equilíbrio. Tá certo? A função assumindo esse valor, a minha velocidade máxima foi dada pela seguinte expressão. Velocidade máxima é simplesmente mais ou menos ômega vezes A. Então, aqui está a expressão, que nada mais é do que uma interpretação da função horária da velocidade, e assim nós podemos obter essa velocidade máxima. Agora, a próxima é a função horária da aceleração. Então, função horária da aceleração no MHS. A aceleração no MHS, eu vou representá-la pela letra alfa, e nós podemos obter esta aceleração a partir da seguinte função, menos ômega ao quadrado vezes A, vezes cosseno de ômega t, mais fase inicial. Então, essa é a função que vai nos permitir determinar a aceleração em função do tempo. Nós podemos também comparar a aceleração com a elongação, com a função horária da elongação. Se nós observarmos o fator que aparece aqui, A ômega t mais φ, né, cosseno de ômega t mais φ, esse pedaço aqui nada mais é do que a elongação. Tá? X é igual, que é a função de elongação, né? X é igual a A vezes cosseno de ômega t mais a fase inicial. Então, nós podemos escrever outra função, e essa outra função nós vamos escrevê-la a partir da função da elongação, vai ficar aqui
menos ômega ao quadrado vezes x. Isso aqui é outra forma de você determinar a aceleração, só que agora a partir da elongação. Beleza? Você precisa saber em quais pontos a função horária vai apresentar para a gente a maior aceleração e a menor aceleração, assim como fizemos essa análise para a função horária da velocidade, tá certo? Eu vou fazer o mesmo esquema. Nós vamos pegar aqui sistema massa-mola. Vou definir a posição de equilíbrio. Beleza? Vamos esticar esse sistema até alcançar a amplitude, que é a máxima elongação. Então, nós temos a amplitude do movimento, que é essa distância aqui. Vamos colocar aqui a molinha. A molinha está esticada. E nesse caso, onde eu tenho o bloco posicionado no ponto de elongação máxima, pessoal, então você tem a amplitude. Amplitude significa dizer que a elongação é máxima. Se a elongação é máxima, a força elástica também é máxima. Se a força é máxima, a aceleração neste ponto também vai ser máxima, tá? Lembrando que a força que nós estamos trabalhando aqui é a força elástica, tá? A força elástica é da ordem de K vezes X. Falamos isso aqui na aula passada. Então, quanto maior a elongação, maior vai ser a força. Então, no caso em que eu estico a mola até alcançar a amplitude, que é a máxima elongação, a força é máxima, e aí, consequentemente, nesse ponto, a minha aceleração no MHS é máxima. Tá? Quando eu estico a minha mola até a amplitude, a aceleração é máxima. Quando a gente passa pela posição de equilíbrio, o bloquinho está passando aqui, pela posição de equilíbrio, a mola está na condição relaxada. Então, você não tem nem elongação, nem compressão com relação a essa mola. Neste ponto aqui, a força elástica é igual a zero. Se a força resultante que atua no meu sistema é igual a zero, consequentemente, a aceleração também vai ser aqui igual a zero. Então, quando o meu sistema massa-mola está passando pela posição de equilíbrio, a aceleração é nula. Beleza? E para fechar, o meu sistema ele pode ter passado da posição de equilíbrio a posição de equilíbrio está aqui. Agora a minha mola vai freando, né, o meu sistema até ele atingir a amplitude do movimento. A amplitude é a elongação máxima. Aqui a única diferença é que é para o lado esquerdo. Então, nessa situação aqui, eu tenho a aceleração máxima também. Beleza? Então, minha aceleração é máxima na amplitude, quando atinge a amplitude,
E a aceleração é mínima e igual a zero quando estou passando ali pela posição de equilíbrio. Tá certo? Podemos escrever uma expressão que determina essa aceleração máxima. Tá? A minha aceleração ela vai ser máxima quando o cosseno de ômega t mais φ assumir o valor mais ou menos 1. E aí, nós vamos ter que a aceleração será aí mais ou menos, isso vai depender do valor do cosseno, ômega ao quadrado vezes amplitude. Isso aqui é uma forma de você determinar a aceleração máxima para esse movimento, certo? Para finalizar aqui a nossa parte teórica, nós temos mais uma equaçãozinha. Então, para finalizar, nós iremos mostrar aqui a velocidade escalar no MHS em função da elongação. Então, nós vamos conseguir fazer esta relação, né, da velocidade com a elongação a partir dessa expressão matemática. V ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes a ao quadrado menos x ao quadrado e fecha aqui o parênteses. Essa é a nossa equação que vai permitir fazer esta relação, tá, entre a velocidade e a elongação. Nesta expressão, o V é a velocidade, que vai ser medida aí em metros por segundo. O ômega é a pulsação do MHS. Isso aqui é medido em radianos por segundo. O A é a minha amplitude. E o X é a elongação. Isso aqui é medido em metros, é a elongação. A amplitude também é medida em metros. Uma outra coisa interessante de se observar nesta equação é que essa função não depende do tempo. Beleza? Então a gente consegue relacionar a velocidade com amplitude e elongação. Muito cuidado para não confundir amplitude com elongação, tá? A elongação é a posição em que meu sistema massa-mola se encontra em determinado instante de tempo. A amplitude é a posição de elongação máxima, é o máximo que eu posso esticar a minha mola,